de um divórcio, feito o divórcio porque o indivíduo traiu a ex-mulher com a fulana. A fulana tem legitimidade recursal desse divórcio? Não tem, porque ela não sofreu nenhum prejuízo por conta da decisão. Não foi o divórcio que causou prejuízo a ela. O divórcio é uma questão de rompimento daquela sociedade conjugal entre as partes do processo. O terceiro não tem como interferir nisso. Então ela pode ter sofrido um dano moral. Dano moral ela vai discutir aonde? Numa ação própria. Entendeu? Assim como o interesse econômico. O mero interesse econômico também não justifica o recurso de um terceiro. O mero interesse econômico. O mero. O indivíduo fala, olha, eu acho que eu vou perder, o pai dele é réu numa ação e foi condenado a pagar o valor. O filho pode recorrer? Claro que não. Para defender o patrimônio da família? Claro que não. Ele só tem interesse econômico. Então, o mero interesse econômico, o mero interesse moral não justifica, em hipótese alguma, o terceiro a recorrer. Ele precisa sim ter, uma relação jurídica. Uma relação jurídica é o caso, por exemplo, do fiador que não participou de um processo e que o réu foi condenado a pagar, mas ele é o garantidor. Ele tem sim relação jurídica e sofreu prejuízo por conta daquela decisão. Aí, na qualidade de terceiro, ele tem a possibilidade de recorrer. Ele tem sim a possibilidade de recorrer. Então veja a importância desse instituto. Veja a importância deste instituto. Veja, olha só. Terceiro pode recorrer, desde que tenha relação jurídica, desde que demonstre um prejuízo por força daquela decisão. Por força daquela decisão. Você compreendeu? Ficou claro? Ficou claro mesmo? Vamos à nossa terceira pergunta. Professor Fábio Mena, os princípios têm aplicação imediata como uma lei? Essa pergunta é sensacional, né? Sensacional. Os princípios têm aplicação imediata como uma lei? Essa é uma dúvida geral. Como o princípio tem carga subjetiva, como o princípio é abstrato, tem uma carga mais abstrata do que uma regra, fica parecendo que o princípio não tem aplicação, que o princípio é quase como se fosse um romance dentro do direito. É bonito falar no princípio, mas ele não tem aplicação. Se aquele princípio não tiver escrito como regra do código, ele não vale. Essa sensação que muitos têm. E talvez seja por isso que na faculdade a gente não se dedique ao estudo dos princípios, né? Não é tão importante. É muito mais importante eu conhecer o prazo do que saber o princípio da singularidade. Engano, né? Engano. O princípio é norma. O princípio é norma, assim como a lei. O princípio é norma. A norma, ela se divide em princípios e regras. Princípio é norma. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que o princípio tem aplicação imediata. O princípio ele vai revelar uma conduta. Uma conduta. A imputação de uma conduta. Ele tem a mesma força de uma regra. A mesma força de uma regra. O princípio tem que ser observado imediatamente. E o princípio pode ou não estar previsto numa lei. Pode ou não estar previsto numa lei. Você não vai achar na lei princípio da dignidade da pessoa humana. Não tem lá uma lei, código do princípio. Não tem. Pode ser um princípio constitucional, mas não necessariamente expresso. E alguém aqui vai me dizer que o princípio da dignidade da pessoa humana não tem aplicação imediata? Claro que tem. Qualquer juiz pode fundamentar a sua decisão com base num princípio como esse. E deve fundamentar. Certamente você já ouviu falar num projeto de uma emenda constitucional para incluir o princípio da felicidade na Constituição. Aliás, a felicidade mais como princípio e garantia constitucional. Muitos falam isso aí, estupidez. Como é que pode ter felicidade? Claro que não, que besteira. Fazem piadas acerca disso. É importante que tenha. É importante que tenha na Constituição o direito à felicidade, a garantia constitucional, o princípio constitucional da felicidade. Sabe por quê?
Porque isso vai possibilitar que o órgão julgador, que o juiz, ao proferir uma decisão, julgue de acordo com a felicidade. Claro que é subjetivo, mas ele vai poder avaliar isso. Imagine a importância desse fundamento numa ação envolvendo guarda de menor, onde os pais disputam a guarda. A carga subjetiva é enorme e ele pode fundamentar com base no princípio, aplicação imediata. Aplicação imediata. Então, olha, o princípio, ó, ele pode ou não estar expresso na lei. Mas ele é norma. Ele tem que ser aplicado. Aqueles que imaginam o contrário, aqueles que não levam muito em consideração os princípios, não estão atentos ao momento do direito. O direito hoje vive e respira os princípios. Nós não podemos mais viver amarrados em regras que só deixam o processo, que fazem do processo e deixam o processo uma própria equação matemática. Há de se analisar a necessidade das partes. Sempre com base na Constituição, claro, mas analisar a vontade das partes. Daí a importância dos princípios. Veja como é importante. Estude princípios. Vai buscar os princípios. Você vai ver como você vai entender mais o direito. Estude. Pesquise. Tem material vasto acerca do tema. Não só no que se refere aos recursos, mas em geral. Vai estudar. Você vai ver como você vai gostar. Vai ver que desafio interessante. Ok? Vamos fazer uma coisa? Vamos para a próxima pergunta? Quarta, né? Quarta pergunta. Vamos lá. Professor Fábio Mena, o recurso interposto antes do prazo será recebido? Boa pergunta também. Recurso interposto antes do prazo será recebido? Tema polêmico. Nós estamos acostumados a discutir, e já mencionei aqui, o recurso interposto fora do prazo, né? Quando o advogado perde o prazo para recorrer, o cara perde o prazo. Todo mundo entende isso, perdeu o prazo, acabou. Mas a questão é, e se ele interpuser o recurso antes do prazo? Mas, Mena, como é que é possível interpor recurso antes do prazo? Claro que é. Hoje, com o sistema informatizado, muitas vezes a sentença, por exemplo, a sentença consta lá do sistema do tribunal, está lá no andamento do processo sentença. No entanto, essa sentença ainda não foi publicada, muito embora lá no site não foi publicada. O advogado que não quer perder o prazo interpõe o recurso imediatamente. Ora, se ela não foi publicada, não começou o prazo, então ele interpôs o recurso antes do prazo, extemporâneo. Recebe esse recurso? Tem que receber? No processo do trabalho não recebe. O trabalho é extemporâneo, não recebe. Mas, em termos de processo civil, posição do STJ. Se o recurso for interposto antes do prazo, ele só será recebido, então ele poderá ser recebido, se a parte o reiterar no prazo recursal, durante o prazo. Então você interpõe a apelação antes do prazo. Começou o prazo, você tem que reiterar o recurso. Se reiterar, é recebido. Se não reiterar, o teu recurso não será recebido. Então tem uma condição para isso em termos de processo civil. Olha, essa pergunta é importante e atual, fique atento. O ideal, é claro, é que o advogado não interponha o recurso antes do prazo. Não interponha. Mas é uma pergunta comum, exame de ordem e concurso público. Fique atento, ok? Ó, esse bloco não é ótimo? É muito bom. Você ficou com dúvida? Está com dúvida? Você não anotou ainda o e-mail? Tem um e-mail para você mandar para mim. Quer mandar um e-mail para mim? Quer fazer as perguntas? Mande. provafinal@lfg.com.br. Eu vou repetir. provafinal@lfg.com.br. Você anotou? Pegou a caneta? Anotou? Manda a pergunta para mim, tá bom? Vamos lá? Última pergunta? Quinta pergunta. Professor Mena, o que é recurso adesivo? Pergunta já interessante pelo seguinte. Recurso adesivo, na verdade, faz parte da análise dos recursos em espécie. Certo, Mena? Errado. Sabe por quê? Recurso adesivo não é efetivamente um recurso.
Quando eu vou buscar o princípio da taxatividade,